Bem-vindos ao oitavo ano, ao nosso módulo 18 da narrativa ficcional ao texto dramático, que neste caso nós vamos relembrar algumas coisas e não podemos esquecer de algumas noções básicas. Enquanto a narrativa ficcional é a história revelada pelo narrador, o texto teatral é uma história que se revela pelo diálogo entre as personagens. As rubricas são fundamentais, porque cabe a elas revelar informações sobre o cenário, as ações e os sentimentos das personagens. Ao transpor um conto ou uma crônica para o teatro, é preciso estar atento à estrutura, aos pronomes e aos tempos verbais adequados ao discurso direto. Bem-vindos à narrativa ficcional ao texto dramático. Destacamos aqui as principais características dos textos teatrais. Você encontra, então, são representados para ser visto por um espectador, a sequência de fatos, personagens, um tempo, um lugar. Até o momento, nada diferente de quando você está redigindo uma história. De modo geral, não apresenta o narrador, porque são interpretados por personagens. Lugar, cenário, figurino, o modo como as personagens se apresentam e agem no palco é revelado através de rubricas. Isso mesmo, é onde quem está lendo, né, o leitor, aquele que participa do texto teatral, ele tem condições de entender qual é a movimentação, o clima, o sentimento, a expressão daquilo que ele vai transmitir. Tem como base o diálogo entre os personagens, os nomes aparecem antes da fala do referido personagem, para que se perceba aí a sequência do diálogo. Pode ter um ou vários atos que no texto escrito eles são divididos em cenas. Então, essas são as características dos textos teatrais. Tem algumas coisas bem assim peculiares, bem deles mesmo. Se atente à sua página 55. Na narração há sempre um narrador que nos conta a história. No texto dramático não há narrador, é o diálogo entre as personagens que revela o desenrolar dos fatos. Destaca aí essa informação que é extremamente importante. Os textos dramáticos, então, que eles são próprios para serem encenados, neste caso não há um narrador, ele mesmo interpreta, diferente das narrativas. Você se lembra das vozes do discurso direto e o discurso indireto? No discurso direto é um personagem. Agora, quando nós falamos de discurso indireto, este é feito pelo narrador. Eu oriento que todas as vezes que nós vamos trabalhar com algum gênero, que vocês leiam textos relacionados ao gênero, que façam as leituras sugeridas nos módulos e, neste caso, eu vou fazer atividade oral de leitura, fazendo a leitura aqui da página 55, a carta, junto com vocês, 55 e 56, para que nós possamos identificar algumas dessas características que foram comentadas até o momento. Então, vamos lá. A carta. Esta outra história é de dois namorados, ele chamado Haroldo e ela por coincidência Marta. Os dois brigaram feio e Marta escreveu uma carta para Haroldo rompendo definitivamente o namoro e ainda dizendo uma verdade que ele precisava ouvir, ou no caso ler. Mas Marta se arrependeu do que tinha escrito e no dia seguinte fez plantão na calçada em frente ao edifício de Haroldo, esperando o carteiro. Precisava interceptar a carta de qualquer jeito. Quando o carteiro apareceu, Marta fingiu que estava chegando ao edifício e perguntou: "Alguma coisa para o 702? Eu levo." Mas não tinha nada para o 702. No dia seguinte, tinha, mas não a carta de Marta. No terceiro dia, o carteiro desconfiou, hesitou em entregar a correspondência a Marta, que foi obrigada a fazer uma encenação dramática. Não era do 702, era autora de uma carta para o 702 e queria a carta de volta. Precisava daquela carta.
Era importantíssimo ter aquela carta. Não podia dizer o porquê, afinal a carta era dela mesma. Devia ter o direito de recuperá-la quando quisesse. O carteiro disse que o que ela estava querendo fazer era crime federal, mas mesmo assim olhou os envelopes de 702 para ver se entre eles estava a carta. Não estava. No dia seguinte, quando Marta ficou sabendo que o carteiro se chamava Gessé e, apesar de tão jovem, já era viúvo, além de colorado, também não. No outro dia, também não, e o carteiro convidou Marta para, quem sabe, um chope. Na manhã depois do chope, a carta ainda não tinha chegado e Marta e Gessé combinaram ir ver Titanic juntos. No dia seguinte, nem sinal da carta. Gessé perguntou se Marta não queria conhecer sua casa. Era uma casa pobre, morava com a mãe, mas se ela não se importasse... Marta disse que ia pensar. No dia seguinte, chegou a carta. Gessé deu a carta a Marta. Ela ficou olhando o envelope por um longo minuto. Depois a devolveu ao carteiro e disse: entrega. E diante do espanto de Gessé, explicou que só queria ver se tinha posto o endereço certo. Luiz Fernando Veríssimo. Vamos a algumas questões da interpretação do texto, observando algumas características. Como eu disse, é importantíssimo que nós revisitemos, identifiquemos aquilo que é previsto ao gênero. Então vamos lá. Quem narra essa história? Que narrador nós temos aqui? Narrador participa da história ou alguém conta essa história? Não é um personagem que está contando a história, então seria a primeira pessoa. Nesse caso, quem narra essa história é um narrador em terceira pessoa. No início do texto, o narrador informa que esta outra história é de dois namorados, ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. Você concorda com essa afirmação do narrador? Justifique sua resposta. Que informação do narrador? Esta é outra história, é de dois namorados, ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. É a história de Haroldo e Marta? Pensa bem. Se você considerou que não é bem a história de Haroldo e Marta, está certo, porque o Haroldo foi só citado, né? Ele não participa da história. Na verdade, ela está o tempo todo ali conversando, né, dialogando com o Gessé. Então, Haroldo só é citado, ele não participa. E onde se passa a história? Está escrito a cidade, exatamente o local? O que você acha? Se você notar uma informação que aparece aqui, ó, que Gessé já era viúvo, além de colorado, você olha lá no cantinho, nome dado ao torcedor do Esporte Clube Internacional, time de futebol de Porto Alegre. Então, nós podemos considerar que seja em Porto Alegre essa história. Se você não tem a informação explicitamente, você pode, encontrando elementos dentro do próprio texto, encontrar essa informação implícita. Quanto tempo se passou entre o primeiro encontro de Marta e Gessé e a chegada da carta? Ou seja, qual a duração dos fatos? Observando aqui a narrativa, você vai precisar voltar, vir prestando atenção na sequência dos fatos para poder chegar a essa conclusão. Então, procurei. Quantos dias se passam? Se você conseguir notar que são 8 dias, você acertou. Se você não chegou à conclusão dos 8 dias, é importante que você retome a leitura do texto para perceber por que você não encontrou esses 8 dias. Grife os marcadores temporais que permitem essa conclusão. Marcadores temporais, veja bem, o próprio nome já diz, o que marca a passagem de tempo. Então, você vai perceber que vai
ao longo aqui da história tem no dia seguinte, no terceiro dia, no dia seguinte, no outro dia, na manhã depois, no dia seguinte. Então, se você for acompanhando os marcadores de texto, você vai perceber essa passagem de tempo. Ou seja, a informação não necessariamente é uma pergunta feita. O que aconteceu? Você precisa aprender a enxergar além do que está escrito. São recursos que a gente tem na língua que nos auxilia a dizer algumas coisas com estratégia, utilizando a linguagem de forma inteligente, de acordo com aquilo que é a intenção. Então, essas informações todas estão aqui, mas de forma a não ser encontrada de acordo com uma pergunta e uma resposta pronta. Nem sempre a resposta está explícita, às vezes ela está implícita, e para isso você precisa ler, reler, ter estratégias de leitura e compromisso de querer compreender com mais profundidade aquilo que você está se dedicando a ler. Na página 56, a questão 5, Gessé e Marta alteraram comportamentos e atitudes no decorrer dos dias. O rapaz que no início se recusava a mostrar a carta para a moça, no final fez sem dificuldade. Marta, por sua vez, depois de dias tentando interceptar a carta, resolveu que ela deveria ser entregue, o que teria provocado essas alterações em ambos. Ora, se você for percebendo a cadência, for percebendo o enredo desenrolar de tudo isso que nós lemos, eles começaram a ficar muito próximos e adquiriram uma certa confiança e, como ela já demonstrou estar apaixonada, ela decidiu manter o rompimento que estava na carta. Aqui cabe você sempre estar enxergando além, né? Não necessariamente ficar procurando as informações linha a linha, o que aconteceu exatamente, mas sim compreender o texto como um todo, né? As ações, aquilo que foi acontecendo, que levou a personagem ou os personagens mudarem de comportamento. É de fato necessário que o leitor se envolva com aquilo que ele está lendo, tenha interesse na narrativa. Vocês terão que transformar a narrativa em uma cena teatral. Então, este é o objetivo. As características mudam. Não mais tem um narrador contando a história ou trecho, e sim vai se tornar uma parte de uma cena, né? De uma cena teatral. Então, é onde vocês vão transpor aí as características para que fique adequado ao gênero. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler toda a proposta de texto que está na página 57, incluindo a revisão. Leia, entenda o que é que está sendo solicitado a você dessa prática de escrita. Você tem aí que definir trechos que narram o primeiro, terceiro e último encontro da Marta com o carteiro. Então vai lá, observe os marcadores e veja o trecho que fala do primeiro, terceiro e o último encontro, certinho? Aí você vai escolher um deles que na próxima aula vai ser transformado na cena teatral. Então você vai voltar ao texto, vai ler, vai ver os 3 encontros aqui relacionados para escolher um deles que você vai transformar na próxima aula em uma cena teatral. Então, aqui neste sentido é você voltar o seu olhar para o que vai ser solicitado na prática de escrita, vai começar a fazer um esboço, vai fazer a escolha da cena, certo? Depois a atividade em casa, página 58. Você tem aqui questões a serem respondidas, que, como eu disse, elas estimulam a prática de escrita, retomam conceitos que vocês já aprenderam, que já foram discutidos, que depois vão auxiliar na parte de produção mesmo, tá bom? Então, aguardo aí vocês se prepararem para a prática de escrita da próxima aula.